Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Daqui eu seria o Luís, onde, como podem ver pelo título, vamos falar do caos que está a reinar nesta metade, podemos dizer assim, metade da primeira ronda. Na altura que estamos a gravar, isto é sempre bom citar, não é? Estamos a gravar no sábado à noite, a meio do jogo Oklahoma City Thunder e contra os Phoenix Suns, que é o último jogo, salvo erro, é o último jogo dos que faltava do jogo 3. Por isso é uma boa altura, aliás, para fazer este episódio. Eu gravei no início da semana com o Quedas para comentar principalmente os jogos do fim de semana, aqueles jogos juntos. Agora estamos no ponto do jogo 3 e até está numa boa altura para comentar isso. E também basquetebol nacional que iremos falar no início, aí mais com o meu colega Gonçalo, que é o único. Pá, nós que até éramos para fazer na sexta-feira, só que o Pinto, ai tal, não posso. E hoje também, à última hora, não quis vir, pá, quis comer lá o Oak, não é? Lá no Oaks e não sei o quê. Grande malandro. Depois culpa que é pessoal da família dele. Enfim, certeza, não é? Agora estou contigo. Tudo bem, cá estamos. Sim, é verdade. Era para sermos três, mas pronto, isto depois à última da hora, acho que lá na casa do Pinto, a pessoa que iria cozinhar não seria necessariamente um bom cozinheiro, e então decidiram ir comer fora, que era para, para dar a volta à situação. Mas cá estamos. Curiosamente, tive para os lados do Pinto e do Nuno, e também mais ou menos para os Ah, teus lados, não tanto para os teus lados, mas assim ali mais para os lados do Porto. Opa, foi muito bom. E finalmente pude ir ao estádio do Dragão. Não consegui encontrar com o Pinto porque ele apanhou muito trânsito a ir para o estádio. O Canossa ficou em casa porque não conseguiu arranjar bilhete, mas eu consegui. Portanto, isto é a prova de que até um gajo vem quase do Alentejo para cima, consegue arranjar bilhete e os outros não. Mas pronto, infelizmente não consegui durante esta semana, digamos assim, acompanhar com maior propriedade muitos dos jogos, mas ontem por acaso foi literalmente chegar a casa e descarregar tudo e meter-me a ver jogos. Pronto, tudo tinha em atraso, ver tudo de enfiada de uma vez só. E pronto, ficou-me só a faltar, no caso, ver aqui o primeiro jogo da tarde, no caso dos teus Magic contra os Pistons, mas também já lá vamos. Mas pronto, cá estamos. E com orgulho posso dizer que sou a única equipa na NBA que está 3-0 numa série, que eu nunca pensei dizer isto, mas cá estamos. é para vocês perceberem o caos que existe. O Gonçalo falou bem. Os Lakers, por agora, atenção, atenção, porque o OKC, muito provavelmente no final que tivemos a gravar vai acabar o jogo do OKC. Mas mesmo assim, o Lakers 3-0, a única equipa tirando do OKC a chegar ao 3-0, pá, realmente. E depois fora outras coisas que já iremos comentar, tipo equipas com seed mais baixa a estar a ganhar a série, como por exemplo os meus Magic. Mas lá vamos comentar isso. Primeiro, Gonçalo, vamos tocar no nosso basquetebol nacional. Este sábado que estamos a gravar foi o dia das decisões, não é? Das decisões da Liga Betclic masculina. Última jornada para decidir aqui algumas coisas, até questões dos playoffs, ali estava ali as coisas ali bem quentinhas, e até na questão da decisão da descida também ainda não estava bem certo, digamos assim, a questão do último, ou seja, o Galês já tinha descido, mas faltava a questão do Vasco da Gama a confirmar ou não se ia descer, não é? E agora tivemos estas últimas jornadas decisões, não é, Gonçalo? Sim, é verdade, exatamente como tu disseste e bem, foi a última jornada da fase regular. Havia aqui algumas coisas para decidir ali no top 8, ali algumas posições estavam assim um bocadinho ali ainda à disputa entre duas, três equipas. E também, obviamente, a questão da manutenção, que obviamente também é muito importante para aqui muitas equipas. Olhando para esta jornada em si, para algumas equipas já é uma jornada um bocadinho mais para descansar, digamos assim, já tenham basicamente a sua vida resolvida em termos de classificação. O Imortal hoje também venceu o Sporting por 64-61, partida realizada em Albufeira. Lá está, o Imortal precisava aqui da vitória para conseguir garantir aqui um bom lugar nos playoffs, e o Sporting já tinha, obviamente, o segundo lugar mais que garantido. Em outras partidas, também importante na questão de manutenção, o Vitória Sport Clube venceu a União Desportiva Oliveirense por 84-74. Desta forma, assim, a Oliveirense, obviamente, confirmou aqui o seu quinto lugar na classificação. O Benfica venceu de forma confortável
o Vasco da Gama por 103,70, que confirmou aqui infelizmente a descida da equipa do Porto, no caso a equipa de Vasco da Gama da Primeira Liga masculina de basquetebol. Outras partidas também, outra surpresa, que foi a vitória do Jogueira frente ao Flóculo do Porto no Dragão Arena, é verdade, ouviram bem, 85-86 foi o resultado final, vitória para a equipa de Aveiro, a equipa do Jogueira. Também estive mais ou menos perto de Jogueira, não tão perto, mas ali na zona, já agora. Depois também outras partidas, o Sporting Braga que também confirmou aqui o 8º lugar e venceu a Ovarense por 74, 57, assim é que é. E, por último, também para finalizar, um jogo também, o que já tinha confirmado basicamente a sua manutenção, e depois acabou aqui por vencer o Galitos também por uma forma bastante confortável e folgada. Em termos de contas de manutenção, como já disse, o Vasco da Gama e o Galitos acabam aqui por descer à Pro Liga. Obviamente foi uma estadia curta para ambas as equipas, foram as duas equipas que subiram de divisão. Perdão, o Vasco da Gama subiu divisão este ano, o Galitos já gastava também a época passada, e acabam aqui depois, infelizmente, por descer divisão, e o Vitória e o Queluz, novamente, na última jornada, conseguiram garantir a permanência. Em termos de confrontos diretos na questão dos playoffs, vamos ter um Benfica Sporting Braga, um Sporting que irá defrontar a equipa do Jogueira, o Flóculo do Porto que irá defrontar o Imortal, e já como se esperava, a Ovarense irá defrontar a Oliveirense ali no derby, digamos assim, ali da zona de Aveiro, entre Ovar e Oliveira de Azeméis. Obviamente acaba-se aqui por se confirmar aquilo que se espera ser grandes partidas e uma excelente série para, obviamente, depois quando os playoffs iniciarem. Já agora também, só para fazer aqui também a referência, antes de passarmos também para a NBA, vamos ter no fim de semana, neste próximo fim de semana de 30 até o dia 2, até o dia 3, vamos ter a Final Four da Taça Hugo dos Santos, que obviamente que é a última taça que falta ainda definir o vencedor. Portanto, vamos ter também, obviamente, no dia 30, os dois jogos no dia 30, portanto, das meias finais, e depois, obviamente, o terceiro e quarto lugar e a final. Obviamente, depois, acho que tem depois um dia de intervalos, que acho que é depois no dia 2, que teremos então depois todas as decisões. Mas a Liga masculina vai ter aqui um pequeno período de pausa, digamos assim, por enquanto. Obviamente, fase regular já está mais do que fechada. Agora, obviamente, é carregar baterias e preparar tudo o que venha aí, neste caso, obviamente, os playoffs. Exatamente, teremos então aí, como diz o Gonçalo, e bem, a Taça Hugo dos Santos, depois já arranca os playoffs na semana seguinte, ou seja, não é já no primeiro fim de semana de maio, só será na segunda semana de maio que arranca os playoffs. Fato curioso, como disseste bem, houve equipas que realmente tiveram ali a descanso, especialmente as que já tinham garantido os playoffs, porque eu estou a ver aqui do top 5, só o Benfica ganhou, o resto todos perderam, o Avarense, o Oliveirense, Porto, Sporting, todas essas equipas perderam, claro, e perderam contra equipas, por exemplo, Imortal, Jogueira, não é, que Braga, que são equipas as tais aflitas na questão dos playoffs, caso perdessem, podiam correr o risco de cair fora dos playoffs. Do lado feminino, tivemos também já, não vou estar aqui a comentar muito, porque devo fazer no meio desta próxima semana um episódio mais focado e até mais alargado sobre a questão do basquetebol feminino, que acabou as meias finais, onde o Benfica e o Quinta dos Lombos passaram, lá está, 2-0 nessas rondas. Vamos ter essa final que vai arrancar na próxima semana, mas como eu disse, irei fazer um episódio de análise mais detalhada desses jogos e também uma antevisão também mais alargada desse confronto entre a Quinta dos Lombos e o Benfica, que era o cenário mais expectável antes de arrancar os playoffs, digamos assim, ou até antes das últimas jornadas da Liga Betclic Feminina, era o cenário mais expectável que acontecesse. Estas duas equipas que realmente eram as duas mais favoritas, como temos visto durante a época regular da Liga Betclic Feminina. Passando para a NBA, Gonçalo, vamos começar no Oeste, porque esperar, lá está, como disse no início, o final do encontro do jogo Oklahoma City Thunder e os Phoenix Suns, para confirmar se os teus Lakers são a única equipa a ganhar 3-0 ou não é? Vai depender deste confronto, do jogo em si contra Phoenix, que está a ser jogado em Phoenix. Mas começando aqui pela Conferência Este,
e até pelo jogo, vou aproveitar a memória fresca, que foi lá está este jogo dos Magic contra os Pistons, começou às 6 da tarde, antes de nós gravar, jogo série, que os Magic estão a ganhar 2-1, atenção, tivemos aquele primeiro jogo que os Magic deram uma abada nos Pistons, depois o segundo jogo os Pistons responderam, embora foi mais aquele terceiro período. Aquele terceiro período é que ditou o resultado, porque do resto do jogo até, pronto, no primeiro tempo, os Detroit Pistons estavam com uma energia, aliás, era uma block party, vamos dizer assim, toda a gente, Javonte Green, Oscar Thompson, sei lá, Durant também acho que fez abafos e tudo, mas foi um primeiro período muito forte de Detroit, depois nós respondemos bem no segundo período, mas depois aquele terceiro período, opa, não sei se os Magic queriam repetir aquele jogo contra os Raptors, não é? Aquele 31-0, pá, tentaram replicar isso, pá. Boa Magic, fizeram bem, e aquele ataque vergonhoso, conseguiram replicar isso, muito fixe, não tinha cidades nenhumas, mas muito fixe, e perdemos esse jogo, basicamente. Depois o quarto período tentámos recuperar, mas já era uma desvantagem muito, muito grande. Já neste jogo, até começamos bem o jogo, começámos bem o jogo, só que depois os Pistons lá recuperaram depois no final do primeiro período, mas mesmo assim os Magic tiveram sempre ali por cima do jogo, sempre ali, pá, basicamente a maior parte do tempo do jogo tivemos sempre ali por cima, Banqueiro a ter um bom jogo, embora a eficácia, se esquecemos as questões de eficácia, isso até fez um bom jogo a nível, aliás, ele teve quase a fazer triplo-duplo. Acho que ele teve assists, salvo erro, exato, um jogo que fez 25 pontos, 12 ressaltos e 9 assistências. Pá, lá está por estes números, e foi um bom jogo, e claro, se taparmos os olhos na questão da eficácia, realmente foi bom, mas foi um bom banqueiro, atacar mais o cesto, não andar a inventar na questão do triplos, defensivamente bem ativo, e isso. Só que depois no quarto período, que até estávamos numa fase que até comentei contigo nas mensagens no grupo, houve uma fase que os Magic estavam a ganhar por 15 pontos, a faltar 7 minutos e meio, e depois em 4 minutos isso evaporou-se. E eu pensei, bem, vamos perder isto. Já estava tipo, pá, já estava coisa, porque realmente a equipa, esquece, deixou evaporar essa vantagem, onde o banqueiro, por acaso, até estava bem nessa fase, e o único que estava realmente a contribuir no lado ofensivo, mas defensivamente, não sei, a equipa perdeu-se, e claro, Cade começou-se a soltar mais, que aliás, no jogo anterior também estava um Cade mais solto, mas foi soltar mais, o Tobias também a contribuir com os seus pontos, não é? O Oscar Thompson também bem defensivamente, aliás, o Oscar Thompson tem feito uma série boa defensivamente, pronto, ainda não percebi porque é que o JB Bickerstaff, quer dizer, de um lado percebo porque é que o Bickerstaff tirou no primeiro jogo, mas mesmo assim, pá, não é por não ser um jogador com um arsenal ofensivo que tu tens de tirar, porque o Oscar Thompson é realmente a melhor peça defensiva. Aliás, eu vou-te contar um lance, tu vais ver o jogo, há um lance no final do primeiro período que o Oscar Thompson estava a descansar e faltava poucos segundos. E o JB Bickerstaff faz a repetição, já não sei quem tirou e meteu o azar. E eu pensei, este gajo vai entrar e vai lixar. E foi. E fez um abafo, tipo, eu ponho-se, e acho que foi no France, foi no Franz Wagner. Mas os Magic estavam nesse período, aliás, até os Pistons acabam por dar cambalhota, o Cade foi à linha lance livre e deu a volta ao jogo, e depois apareceu o Franz Wagner, meu. Duas belas bolas, especialmente a última, triplasse, e depois o Banqueiro fechou um jogo também com um triplo, e acabámos por ganhar este jogo, e esta série está realmente lançada, e acho que vai a 7 jogos. Pá, acho que vai com estes 2-1, mesmo que os Pistons ganhem o próximo jogo, que é a nossa casa, é verdade, eu acho que vai ser uma série, pelo que estou a ver a desenrolar, vai a 7 jogos, muito provavelmente. Só se os meus Magic ganhar este jogo em casa, aí, ok, se calhar os meus Magic têm possibilidade de até fechar isto no jogo que seja em casa, sinceramente. Mas à partida, eu acho que os Pistons vão ter que responder, porque pá, é a tal equipa das 60 vitórias, é a equipa que ficou em primeiro lugar da conferência, e aliás, a pressão está toda para o lado de Detroit no próximo jogo, que eles até próprio devem ter noção que realmente se perdem no próximo jogo 3-1, não te vou dizer que é missão impossível, mas fica muito, muito, muito difícil, não é? E provavelmente pode haver uma recuperação e levar a jogo 7 a Detroit. Mas Gonçalo, tu não viste este jogo, mesmo assim, podes comentar, lá está, os dois primeiros jogos em Detroit e o que tens achado, digamos assim, desta série. Embora posso dizer, este jogo 3 não mudou assim muito, digamos, e tu depois, quando tiveres a ver o jogo, vais perceber o que eu vou dizer, não mudou muito assim muito, digamos, dos outros jogos anteriores. Sim, eu pronto, apenas desenvolvimento aqui ao jogo 1 e ao jogo 2. O jogo 1 foi claramente os Magic a querer marcar uma posição e querendo demonstrar que não são
um oitavo seed qualquer, são um oitavo seed, mas é preciso ter muita atenção a eles. Nós até na altura tínhamos comentado já há umas semanas, quando foi na altura do play-in, que seria uma série mais difícil para os Pistons defrontar os Magic do que se defrontarem os Charlotte Hornets, que era a outra equipa que estava na disputa pelo oitavo lugar do play-in. Eu acho que os Magic deram uma excelente resposta no primeiro jogo, acho que demonstraram novamente muito daquilo que foi a defesa frente a um ataque de Detroit muito, muito carregado num Duncan Robinson, num Cade, e falta ali mais alguma coisa, porque o Tobias Harris não é uma peça ofensiva que seja necessariamente muito viável para contexto de playoffs, que o Diego Pinto, que o teve durante alguns anos, Sim. e agora só o quer ver pelas costas. Embora neste jogo até fez um bom jogo, vou-te ser sincero, o Tobias fez um bom jogo e aliás os Pistons não aproveitaram isso, do bom jogo ofensivo do Tobias. Por isso, pá. Pronto, lá está, é tal cena. Eu acho que os Magic, por exemplo, também têm feito um bom trabalho com a questão do Jalen Duren. Também é a tal questão, as situações de pick and roll, os Magic conseguem ter sempre ali alguém, um ou outro jogador próximos do pintado, quando ele está a fazer o roll a partir do bloqueio. Muitas vezes também conseguir cortar as linhas de passe, porque o Jalen Duren não é só um poste que faz o bloqueio direto, corre para o cesto e afunda. É um poste, para a idade que ele tem, um poste muito inteligente, que sabe movimentar bem, sabe muito, muito bem ver todos os movimentos durante o jogo, ver todos os momentos do jogo muito bem, e acho que o Jalen Duren nesse aspecto está a ter algumas dificuldades, mas acho que está aos poucos a dar aqui a sua resposta dentro do possível. Falaste no Ozar Thompson, é inegável não falar dele. Eu acho que ele está a ser, dos Pistons, se calhar, o melhor jogador desta série. Não que o Cade não esteja a jogar bem, porque está a jogar bem, mas o Ozar, por aquilo que ele está defensivamente, que é claramente não só a sua principal arma, mas o principal trunfo desta equipa dos Pistons. E está a ser claramente aqui um papel muito, muito importante, muito preponderante, nomeadamente ali defender mais o Franz ou o próprio Desmond Bane. O Banquero não tem desgostado, mas acho que o Banquero muitas vezes perde-se naqueles mid-ranges, naqueles dribles que não vão dar em nada, mas que já é muito tradicional dele, infelizmente. Espero que ele perca um bocadinho esse hábito. Mas acho que tem sido uma boa série. Continuo a não entender porque é que simplesmente os Pistons, quando houve até mesmo inclusive algumas posse de bola, não só no jogo 1 e no jogo 2, mas acho que também neste jogo 3, em que tinhas o Isaiah Stewart a defender o Wendell Carter, e porque o Wendell Carter estava na linha 3 pontos, e muitas vezes tirando o poste da linha do pintado, permite ao Desmond Bane, ao Banquero, ao Franz Wagner poderem atacar o pintado à vontade e poderem sacar a falta, e depois a partir daí é lances livres ou 2 pontos fáceis para a equipa dos Magic. Não continuo a compreender, não é dizer que os Pistons deveriam simplesmente descartar o Wendell Carter quando ele está no perímetro, mas não deveriam sequer considerá-lo como uma ameaça, apesar de ele ser um bom lançador de 3 pontos, mas não considerá-lo como uma ameaça, sabendo que, tirando o Wendell Carter do pintado, também tiras o Jalen Duren ou o Isaiah Stewart, e isso depois é o ataque que a equipa dos Magic querem. Eu acho que, no geral, está a ser uma boa série, mas acho que as equipas defensivamente estão a ser um bocadinho aquém, porque eu esperava genuinamente um bocadinho melhor, tanto da defesa dos Pistons como da defesa dos Magic. Mas lá está, é tal questão, são duas equipas que são muito boas defensivamente, mas depois o ataque peca um bocadinho em muitos erros e em muitas situações que as equipas claramente não estão bem, mas muito mérito para Orlando, novamente também agora também neste jogo a conseguir a vitória, apesar daquela vantagem bastante larga, quase no final da partida, mas 2-1, neste momento tudo em aberto. Eu acho que mesmo assim, eu acho que os Pistons são capazes de fechar, de vencer o jogo 4, e depois logo se eu continuo a ter aqui os Pistons acho que em 6, se não estou enganado. Sim. Continuo a estar um bocadinho confiante.
Bem, a mim já não bate. Eu era muito pessimista e meti Pistons em 5, já não bate. Mas já, também falaste de Jalen Durant, que este jogo também não esteve. Lá defensivo esteve melhor do que os outros jogos, embora o jogo anterior também esteve bem, mas foi mais lado defensivo. Lado ofensivo, o Wendell Carter, atenção, belo trabalho. O Wendell Carter está a fazer a melhor série de playoffs da sua carreira. E opa, yeah, eu percebo a cena de eu sou namorado da Angel Reese, que é a ex do Jalen Duran, ok, tudo bem, mas pronto, pá, a Angel Reese também namorou com o Jarrett Allen, também, já agora. Isto eu estou a dizer na próxima série. Mas o Danny Jenkins, que é o base suplente, não está a ter vida fácil. Por acaso neste jogo entrou e marcou alguns pontos, mas é um jogador muito explorado defensivamente. E isso está-se complicado aí para o JB Bickerstaff, e depois isto faz com que o Cade tenha que carregar muito e esteja muito em campo, e o Cade teve a passar um bom sufoco, com o Suggs também, do outro lado, não estava a deixar muito, e aliás, quando o Suggs estava aí com a questão do problema de faltas, que aliás até acabou, acho que ele acabou por ser expulso por faltas, salvo erro, ou teve no limite de faltas, aí o Cade soltou-se mais um bocado, embora Gonçalo do Cade, já agora, não querendo se falar muito, teve quase um triplo-duplo, mas foi aqueles triplo-duplos já Iceberg, que é pontos, assistências e turnovers. Por isso realmente foi uma noite complicada para o Cade Cunningham. Passando para a próxima série, vamos para a série do Pinto, não é? E do Nuno Canossa, não é? Os Boston Celtics contra os Philadelphia 76ers. Boston, primeiro jogo, não deu hipótese, não é? Aos Sixers, mas no segundo jogo, VJ e Maxi, pá, que jogatana. E os Boston tiveram daquelas noites que também realmente a coisa não estava a correr bem, nível triplo, isso, não estava a cair. Ou seja, estávamos a ver aquele velho problema dos Boston Celtics em campo. Já neste terceiro jogo, embora eu vou admitir, eu não estive a ver o jogo todo, estive a ver só o resumo, não consegui ver o jogo todo, porque aliás, depois, entretanto, ia começar o jogo dos meus Magic e não tive tempo, digamos assim, para ver o jogo 3. Por isso, Gonçalo, passando para ti, o que é que tens achado desta série? Mas estes Celtics, do que eu tenho visto, não estão a convencer, tirando o primeiro jogo, não estão a convencer. É verdade que aquela derrota, pronto, os Boston Celtics podem ter aquela derrota, mas estranhei ter sido no TD Garden, e mesmo assim acho que não são uma equipa. O feeling que me dá, atenção, embora volto a repetir, não vi este jogo, é que esta equipa volta a ter aquele problema que nós já comentámos muito no ano passado, não é? Parece que tem aquele plano A, que se estiver tudo bem afinado, parece um rolo compressor, mas se aquele plano A não resultar, a equipa fica ali um bocado perdida. Não sei se concordas comigo. Eu acho que a equipa tem a sua identidade e isso tem sido um bocado o normal, digamos assim, da época dos Celtics. Acho que tem tido uma boa época e acho que muito mérito para todos, por tudo aquilo que eles têm conseguido fazer. Eu acho que a questão vai mesmo a equipa de Filadélfia apresentar aqui às vezes outro tipo de desafios que muitas vezes não estiveram tão habituados ao longo da temporada regular, e obriga muitas vezes a defesa a estar aqui um bocadinho mais alerta, porque era aquilo que nós tínhamos identificado logo na altura, mesmo com a ausência do Embiid. É muito complicado um backcourt defensivo conseguir aguentar, já para não falar do VJ, mas também o Maxey, que tem sido claramente aqui são os dois motores do ataque dos Philadelphia, e acaba por ser aqui um desafio acrescido para qualquer equipa conseguir defendê-los, e muito também para os Celtics. Eu acho que esta equipa de Filadélfia, mesmo assim, apesar de sentir muita falta do Embiid, por um lado, termos um Embiid limitado nesta série também seria ainda mais complicado defensivamente para a Filadélfia. Acho que seria... Eu até tinha comentado isso tinha estado em conversa sobre isso com o Pinto durante a tarde, e ele disse uma coisa que é verdade, que é ter o Embiid de volta, mesmo que com limitação de minutos e mesmo com limitações físicas, que seria o caso, seria um peso ainda maior para a defesa de Filadélfia. Basicamente ter de defender 5 jogadores com 4, porque o Embiid por vezes não conseguia ter aquela facilidade em defender.
Olhando para este jogo 3, eu achei durante alguns momentos que a equipa de Filadélfia estava a conseguir ali ganhar alguma tração e a conseguir também ali ganhar alguns pontos e quem sabe até vencer esta partida em casa. Mas novamente os postos tiveram muita dificuldade também ali a conter o interior. O Nemias fez um jogo muito mau, não tenho de o dizer, fez um jogo um bocadinho para esquecer, porque eu acho que ainda estávamos na primeira parte, no início da primeira parte, no caso ali do segundo período, ele já tinha 3 faltas e já estava no banco, portanto, porque o Vucevic teve de jogar bastante e o Vucevic acabou por fazer uma boa partida, porque os postos de Filadélfia são melhores a conter o interior do que a defender o perímetro, e o Vucevic muitas vezes aproveitava aqueles momentos para conseguir colocar ali alguns triplos ou conseguir espaçar um bocadinho mais o campo para que um Jalen Brown ou um Tatum conseguissem entrar no pintado. Acho que, obviamente, os dois destaques, obviamente, para os dois jogadores, portanto, para o Tatum como para o Jalen Brown. O Jalen Brown fez uma primeira parte muito boa, a segunda parte não digo má, mas pronto, não com tanto fulgor como foi a primeira. O Tatum fez um bom jogo no seu geral. Acho que, novamente, continua a ser muito peso nas costas do VJ Edgecombe e do Tyrese Maxey. O VJ Edgecombe, obviamente que eu não desgosto do volume que ele dá no ataque quando tem a bola na mão, mas é um jogador muito errático muitas vezes e contra defesas um bocadinho mais bem preparadas para defender o perímetro, como é o caso do Celtics, acaba por ser ali um problema. Eu acho que Philadelphia podia ter levado o jogo um bocadinho mais até ao fim, se não fosse aquela abordagem horrível do Kelly Oubre a defender o close-out do Peyton Pritchard no final do jogo. Foi basicamente foi uma rotação na altura peço, como estava a dizer, foi na altura ali uma jogada dos Celtics, que o Kelly Oubre teve uma abordagem horrível defensivamente. O Peyton Pritchard obviamente agradece todo o espaço que o Kelly Oubre lhe deu, meteu o triplo e a partir daí jogo fechado e já estava basicamente o jogo arrumado ali, já estava feito o 2-1 para os Celtics. Continuo a achar que esta equipa de Filadélfia é muito curta, acho que não vai sem podermos dizer que vai uma equipa muito curta. Não percebi muito bem aquela abordagem no final em que tiveste ali posses de bola em que tinhas o Adam Bona a defender o Tatum e obviamente houve aquele triplo final do Tatum também para colocar a machadada final. Não se percebeu muito bem, ainda para mais, porque não só nesse lançamento, mas o ressalto ofensivo, tens 3 jogadores de Filadélfia debaixo do cesto e quem agarra o ressalto ou é o Derrick White ou é o Jordan Walsh. Agora não tenho bem a certeza. Isso depois a partir daí causou, novamente, há ali muitas coisas. A equipa claramente está um bocadinho desfalcada. Obviamente o Embiid não estar também é um problema, mas acho que esta equipa, mesmo com o Embiid, isto é, para a Philadelphia estar bem, tinha de ter o Embiid a 100% ou a 90%, 80%. E neste momento não o conseguem ter, mesmo que ele quisesse voltar, não o conseguem ter nesses níveis. Portanto, é aguentarem-se. Eu acho que os postos de Philadelphia, no geral, não têm estado mal, mas quer dizer, nós sabemos claramente quais são as lacunas dos dois. A expectativa que havia, não estou a corresponder, atenção, não, acho que não estou a ser desilusão. É como eu digo, não vi este jogo, mas pelo que eu estou a ver aqui, o Bona teve plus minus 9, ou seja, nos 22 minutos que eles teve em campo estavam a ser positivos. E por isso ele estava basicamente a cumprir isso. Mas a questão do VJ Descom, pronto, veja que ele jogasse no jogo 2, é verdade, mas atenção, era complicado, digamos assim, replicar ou copiar uma exibição destas durante a série toda. Teve aquele jogaço, digamos assim, no TD Garden e seria complicado neste jogo. E eu percebo, estavas a querer dizer que era muito que isto, o ataque dos Philadelphia depende muito do VJ e o Tyrese Maxey com tal loucura, tal rapidez, que atenção, provocou estragos no TD Garden e teve efeito. Já agora, falando
destaques também o Paul George. Do que eu tenho visto, tenho gostado do Paul George, digamos assim. Também a minha expectativa no Paul George não tem sido assim uma coisa espetacular, vamos dizer assim. Já do lado dos Celtics, falaste bem do Tatum e do Brown. Neste jogo, o Derrick White, ofensivamente, tem sido um jogador, do que eu tenho notado, continua a estar bem nesse sentido. Só que ofensivamente, a nível de eficácia, está igual, digamos assim, na sua época regular, não muito eficiente, porque está a mostrar que realmente ele não pode ser, digamos assim, uma opção secundária de uma equipa. Fica complicado. E ele também eu por acaso não sabia disso. Ele teve uma segunda metade de temporada, não sei se foi desde a pausa do All-Star ou o que seja, que ele está a lançar 30% de 3 pontos e vê-se ainda ali, não sei se ele tem ali algum problema que o está a impedir de prestar um bocadinho melhor nesse sentido, não faço ideia. Mas os próprios comentadores também estavam a falar nisso, nessa questão do Derrick White não estar tão bem no lançamento exterior. Ele teve ali um momento que me deixou um bocado preocupado, em que ele acho que ele tem ali um bloqueio direto logo no primeiro período, logo nos primeiros minutos. Ele cai de uma maneira muito estranha, vai contra o Adam Bona de uma forma muito estranha, cai um bocado combalido. E eu comecei a pensar, bem, não me digas que é mais um com vai estar em concussion protocol e vai ter de sair. Ele teve assim um bocadinho combalido ali durante alguns minutos, mas depois felizmente conseguiu aguentar-se, digamos assim. Exato, exato. E o Preston Pritchard, atenção, que acho que nos tais. Isso temos visto, atenção, não só esta época, por exemplo, na época que ele foi, por exemplo, Six Man, não é? Ganhou o prémio Six Man, ele a vir do banco e a desbloquear muita coisa do ataque que aquilo não estava a resultar. Como falaste bem, o Jalen Brown, modo já fez um bom jogo, mas houve ali momentos que já está, por exemplo, nos highlights já não aparecia tanto, aparecia lá está mais o Pritchard, aparecia o Tatum, e o Pritchard desbloqueava ali algum ataque, digamos assim, e realmente é uma peça importante neste ataque dos Celtics. Mesmo assim, vamos ver como é a questão do Embiid, que agora apareceu doubtful, ou seja, é um upgrade. Vamos ver como é que vai ser no próximo jogo, se vai ser questionável até a Game Time Decision e acaba por entrar. Vamos ver como é que vai ser essa questão aí do Embiid. Gonçalo, vamos passar para os Cavs Raptors. Cavs que ganharam 2 jogos contra os Raptors. Mas é verdade que a maior abada foi em Toronto, mas foi pelos Raptors, não é? Embora disseram que foi aquele jogo que se calhar os Cavs deram um bocado assim de... Ou seja, viram que os Raptors estavam melhores, com o apoio do público, essas coisas todas, e acabaram por desistir e pronto, e do lado dos Raptors aparecemos ali, vimos ali o Battle, não é? Meter lá, estava completamente on fire, mas não achas que foi um bocado aqueles jogos que os Cavs deram à mão, vamos dizer assim, para os Raptors ganhar? Não. Eu acho que simplesmente os Raptors olharam para a série dos Knicks com os Hawks, viram o que os Hawks estão a fazer com os Knicks e com o Jalen Brunson e pensaram, olha, vamos fazer isso, mas com o Harden e com o Donovan Mitchell, que é, vamos explorar os gajos como se não houvesse amanhã na defesa, que é para eles depois no outro lado estarem completamente arrebentados e não conseguirem fazer nada porque estão todos arrebentadinhos. Falas disso e vou-te concordar. Foi o jogo aquele típico jogo do Harden, mau jogo do Harden, este. Por isso também vou-te concordar com isso. Sem dúvida. Mas é que eu acho mesmo que foi isso. O jogo... É tal questão. O jogo, tanto o jogo 1 como o jogo 2, realmente, os Cavs acho que estiveram bem. Acho que eles têm estado bem defensivamente e depois têm-se aguentado, não foram tão explorados o Harden e o Donovan Mitchell nesses 2 primeiros jogos. Mais calhar ali mais no primeiro jogo, digamos assim, até mesmo no segundo jogo. Mas para mim o terceiro jogo foi claramente demonstrativo e era curioso porque à medida que tu ias vendo o jogo a desenrolar e ias vendo a estratégia dos Raptors a resultar, mas não vias os Cavs entrar numa desvantagem tão grande. Portanto, vias ali outros jogadores a aparecer, o Jarrett Allen a aparecer, mas também é normal porque quando tens o Harden como point guard, acho que qualquer posto, por mais horrívelzinho que seja, vai ter sempre os seus momentos e vai sempre aparecer. O Mobley também não esteve mal. Acho que os dois, no geral, está a ser uma boa série para os dois, porque é uma série
que encaixa bem no tipo de jogadores que eles são. Acho que é um bocado mais o meu ponto. Mas lá está, os Raptors não têm problema nenhum em trocar tudo, em fazer tudo aquilo que são as rotações defensivas. Os Raptors estão à vontade. Não se viu tanto o Jake Pearl nesta partida, viu-se um bocadinho mais o Murray Boyles, que é o rookie, que é aquele, o posto, digamos assim, suplente. O Mamu Kamashvili também tem aparecido, também tem estado aqui num bom nível. Acho que o Scottie Barnes, se os Raptors tivessem perdido este jogo, mas com a excelente exibição do Scottie Barnes, teríamos aqui uma conversa muito interessante. Mas tivemos o Scottie Barnes num excelente nível e tivemos um rapaz que eu nunca ouvi falar na minha vida, que era o Battle, que eu nem fazia ideia quem é que ele era, a aparecer e a colocar ali 3 ou 4 triplos seguidos, que eu fiquei do género. Epá, nem eu sei quem é este gajo. Sinto que o foram buscar à rua só porque sim. E ele agora do nada está aqui a lançar só porque lhe apetece. Acho que os Raptors, não só nessa questão de trocas defensivas, mas também acho que o RJ Barrett, apesar de não ser assim um grande defensor, está a fazer um bom trabalho a conseguir defender ali um dos dois bases, tanto o Donovan Mitchell como o Harden. Acho que o Jamal Shead, para acompanhar o Donovan Mitchell, está a fazer um trabalho magnífico e está a ser ali uma boa... Está a colmatar bem a ausência do Quickley, que está a regressar também da lesão, e vamos tentar perceber também se vamos ter o Quickley ou não nesta primeira ronda, e se o vamos ter, em que condições é que o vamos ter nesta série. Mas lá está, acho que foi uma excelente exibição dos Raptors neste segundo jogo, neste jogo, perdão. Acho que podemos ter aqui uma série muito interessante se os Raptors conseguem empatar a série no Canadá. Mas gostei bastante da exibição dos Raptors. Acho que o Darko está a fazer um bom trabalho. Também destaque para o Ingram, também não esteve muito mal, mas claramente o Scottie, o RJ Barrett, o Chris Murray Boyles esteve mão quente. O homem não, a da altura, acho que só falhou um lançamento durante toda a partida. O Jamison Battle, lá como é que o rapaz se chama, é ridículo, porque aquele rapaz do nada mete 3 triplos e mete o público todo em êxtase, e do nada o jogo vira. Foi a partir dali que o jogo virou, porque durante 3 períodos toda a partida esteve muito boa, e depois início do quarto período e aquilo foi o caos. Exato. Deste bem uns bons destaques. O Corey Murray Boyles, que está a assumir. Eu acho que ele está a assumir e para o ano vai ser a afirmação dele, até como titular. Eu acho que vai estar a ganhar o seu espaço, já que o Jacob Poeltl, pronto, é o que é. Embora deste jogo não esteve mal, o que ele teve em campo não esteve mal comparado com os outros jogos, mas o Corey Murray Boyles, um defesa muito bom, versátil, ganha ressaltos e isso. Também mete lá o seu triplozinho, embora não é lançador, mas ele antes, na NCAA, era um lançador completamente, agora em Toronto já parece estar a desenvolver isso. E é como tu dizes, o Battle entrou, foi lá meter as suas bombas e foi digamos assim, um bocado o turning point deste jogo, não é? E depois, por exemplo, Scottie Barnes a fazer um belo jogo, a assumir um bocado o fato de playmaker da equipe. É verdade que Jamal Shead veio do banco agora, houve uma alteração, o Jacob Welter passou para titular, que para mim acho que não resultou, mas e o Jamal Shead veio do banco e o Scottie Barnes assumiu mais esse papel de playmaker da equipa. Agora, o Ingram está-me a assustar, porque este Ingram, é preciso que este Ingram esteja melhor. Se os Raptors querem que isto esteja mesmo a sério, vamos dizer, uma série longa e disputar até ao fim, sei lá, ir a 6 ou até 7 jogos, é preciso que este Ingram esteja em bom nível. Se for este Ingram, acho que vai ser mais complicado, sinceramente. Aliás, até digo, este próximo jogo vai terminar um bocado disso, porque se os Cavs ganham o próximo jogo, 3-1 e de regresso a Cleveland, fica mais complicada a tarefa dos Raptors tornar isso uma série mais competitiva, a meu ver. Não sei se estás de acordo comigo, Gonçalo, sobre isto que eu estou a dizer. Sim, não, ele tem de estar claramente melhor. Ele não tem estado muito bem. O primeiro jogo os 2 primeiros jogos um bocadinho para esquecer. Este jogo também não tem estado tão bem.
espero bem que ele esteja bem, porque eu acho que confio mais. Acho não. Tenho a certeza que confio mais nele com a bola na mão do que propriamente o RJ Barrett. E eu sei que o Barrett fez fez um bom jogo 3, mas confio mais no Ingram com a bola na mão do que necessariamente do RJ. Apesar de o RJ Barrett, do ponto de vista de playmaking e também o seu jogo no geral, tem bastante e estou bastante agradado com o que estou a ver dele. Uhum, exato. Vamos passar para a última série, é a série que está, se calhar, tem mais falatório, da série do lado do Oeste, atenção, que é os New York Knicks contra os Atlanta Hawks. E Gonçalo, Atlanta Hawks a ganhar esta série contra os Knicks, não é? E vou dizer uma coisa, pá, muito agradecer ao treinador. Claro, atenção que o Winston merece o mérito, mas o Mike Brown, é pá, não estou a perceber, sinceramente, não é? Aquele segundo jogo, então, não estou a perceber nadinha. Que raiva vem naquela cabeça no que aconteceu. Neste terceiro jogo não fez uma borrada tão grande como o segundo, mas mesmo assim, epá, eu não percebo como é que de um lado a equipa dos Hawks está a fazer bem de atacar o Jalen Brunson, e está a fazer bem, e do outro não estão a fazer isso. Embora é verdade que há ali armas da Dyson Daniels, Nick Alexander Walker, mas aquele ataque está realmente tão, mas tão estagnado e é só basicamente, parece aquela má versão do ataque dos Knicks que é o Brunson com a bola sempre na mão, a ter mais usage e a driblar a bola e a tentar resolver as coisas sozinho, não achas? Assim, a questão do ataque dos Knicks é que devia ser simplesmente fazerem um spam de pick and roll do Cat com o Brunson, e deixar a coisa funcionar. O Cat também o jogo do 3, perdão. O último período foi para esquecer, ele, em primeiro lugar, só fez 2 lançamentos e, em segundo lugar, mal tocou na bola no quarto período. Também foi uma coisa que me custa a Ex- compreender. Exato. O Brunson, da mesma forma que nós, quando chegamos à casa do nosso trabalho, tiramos as nossas chaves, a carteira, as chaves do carro e as chaves de casa e o telemóvel, o Dyson Daniels fez isso tudo e quando chegou a casa depois também tirou o Jalen Brunson do bolso, porque aquilo foi uma coisa absurda por parte do Dyson. Mas é a questão, os Hawks têm feito o seu trabalho, que é atacar o Jalen Brunson constantemente, provocar a ajuda, e a ajuda depois, há depois ali um jogador extra que fica disponível, e acho que os Hawks nesse aspecto têm estado muito bem e têm aproveitado muito bem isso. Do lado dos Knicks, como tu mencionaste, obviamente a questão do ataque está um bocadinho para esquecer. É verdade que o Mikal fez aquele jogo incrível de 20 minutos de cardio, em que ele fez 0 pontos, um ressalto e 2 assistências. Epá, Um, o Mikal tem mais Pronto. turnovers e não sei o quê do que pontos. Epá, nesta série está mesmo. Não sei se ele está com, se ele quer ir Acho para que Milwaukee, não sei se ele quer ir para Milwaukee, não sei. Pá, não faço ideia, mas pronto, ok. Eu estou a dizer Milwaukee por causa dos rumores, mas não é? epá, De GM. o OG continua a ser a jogar num bom nível. Também teve aqui um jogo 3 muito, muito positivo. Um, Como o Pinto disse no grupo, e também bem respondido pelo Martim na altura, o Cat vê-se ganhar um bocadinho de orgulho próprio quando vê que tem jogadores mais pequeninos a defendê-lo. Ele começou a ter aqui um bocadinho de. Acho que já tudo volta. Acho que Sim, o sim, Cat, sim. nesse Eu, sentido, po- devia ter um bocadinho de orgulho próprio quando tem jogadores mais pequeninos yeah, yeah. a- Sim, basicamente estás a dizer que devia ter diz isto. orgulho de ver as equipas adversárias a meter bases a defendê-lo e depois o Marti até questionou porque é que haveria de começar agora. Exatamente. Exatamente. Ahm, mas não só comentar não só comentar os pontos positivos. Não sei. Já estou de volta, acho eu. Sim, sim, estás de volta.
Estás de volta, Estou estás, de volta, John? ok. Sim. Não só na questão dos Knicks, mas também comentar a equipa dos Hawks. Acho que o Jalen Johnson está a ter uma boa introdução para aquilo que são os playoffs. Acho que o Okongo está também a fazer um bom trabalho, também ali a conter o interior, também a ser um bocadinho o híbrido, digamos assim, e a conseguir conter também nesse sentido os ataques dos Knicks. Muito destaque ao CJ McCollum, que está a fazer uma série muito boa. Não, obviamente o ataque, sabemos que sim, mas também defensivamente está a conseguir ter aqui mãos ativas e acho que isso é muito importante para uma equipa dos Hawks que não se importa de trocar tudo aquilo que são as suas trocas. Portanto, muito mérito para os Hawks, para o Quinn Snyder. E temos de falar no grande, na máquina, Jonathan Kuminga, porque o homem está absurdo. O homem está Yeah, absurdo. O homem yeah, está yeah, absurdo. yeah. Exato. Atenção, CJ McCollum, nestes 3 jogos, fez 4 abafos. Isto não é normal. Nem na época regular é normal. Fazer 4 abafos em 3 jogos. Aqui o CJ. Yeah, mas a seu clutch, completamente. É como tu dizes, tem aquelas deficiências defensivas que nós todos sabemos, mas não está assim a ser um buraco, e a ser ativo. Mas depois no final, aliás, ele é o novo Milão do Madison Square Garden, não é? Há o Trae Young, há a Haliburton e agora 2026 CJ McCollum. Entra nesse patamar de vilões do Madison Square Garden, o que diz muita coisa, atenção. Mas como disseste bem, Cominga, jogo 2, aquele quarto período, que até vou dizer uma coisa, aquele comeback do quarto período dos Hawks foi graças ao Cominga, a meu ver, e neste jogo voltou a estar em belo nível nos dois lados do campo, atenção. E a ser um Cominga inteligente. Exato, ouviram bem? Cominho inteligente a saber jogar basquetebol. Atenção, hein? Chupa Steve Kerr. Só faltava ele ter na camisola a dizer comigo, era chupa Steve Kerr. Não, mas está. Também concordo contigo com os pontos e realço. O João Johnson, depois daquele primeiro jogo, que foi se calhar aquela cena de Welcome to the Playoffs, embora ele já jogou playoffs nos jogos, mas era um papel suplente, ia jogar poucos minutos, agora um papel principal, agora está a aparecer. E eu concordo contigo nos destaques. E o Dazan Daniels, que é verdade, tem aquelas deficiências, debilidades ofensivas, por causa da questão do lançamento, mas ele está com. Não, atenção, defensivamente está a ser um espetáculo, já comentaste bem, por causa da questão da defesa com o Brunson, mas ofensivamente ele está a ser um jogador ok. Não sou bom na questão do lançamento, mas, por exemplo, em transições ofensivas, eu até sou bom. Ou até na questão do playmaking, na ajuda de fazer o tal passe extra ou isso, também sou bom. Ou seja, está a contribuir no que ele pode, está a contribuir no lado ofensivo, e isto tudo combinado está a dar cabo, digamos assim, destes. Não, quer dizer, está a dar cabo. Atenção, estes 2 jogos foram. Podia cair para qualquer lado. Atenção, os Knicks também podiam acabar. Imagina o lançamento do Brunson, como entrou, se entrasse, já teríamos aqui a falar dos Knicks que estavam a ganhar esta série. Mas mesmo assim, lá está. Os Hawks são os underdogs. Os Hawks não são os favoritos. E os Hawks estão a chegar neste jogo 4, que ainda por cima vai ser daqui a um bocado, pá, com uma boa possibilidade de levar a Madison Square Garden 3-1. E com esse 3-1, atenção, botão de pânico, é o que agora muita malta fala, o tal botão de pânico. Em Nova York vai ser dos piores botões de pânicos desta primeira ronda. Vai ser isso, caso os Hawks ganhem o jogo 2. Porque realmente 3-1, depois não sei. Depois estes Hawks estão uma equipa bem organizada, que acho que o Quinn Snyder percebeu o que aconteceu do primeiro jogo e conseguiu ajustar bem a equipa defensivamente. Lá está a tal questão de o Brunson até queria atacar o CJ McCollum, mas está o Dazan Daniels, ou se não tiver o Dazan Daniels, tem lá o Nick Alexander Walker ali a ajudar, e está a perceber e entender, digamos assim, essas questões. E já o Mike Brown, é pá, está-me, embora não tenha assim muita expectativa para o Mike Brown, mas está-me a desiludir. E por fim, Mikal, pá, um pouco como eu queria dizer, Mikal está a ter uma séries, já esta época um bocado irregular, mas esta série está completamente está off completamente, está off completamente aqui o Mikal Bridges. Também depois a malta do banco dos Knicks também não está assim a contribuir assim bastante, embora o Miles McBride até acho que a meu ver nestes últimos jogos esteve bem, a meu ver, mas depois o resto não está. Por exemplo, o Mitchell Robinson foi um jogo totalmente para esquecer nos 11 minutos em campo, plus minus, menos 18, porque realmente não estava a conseguir a questão dos ressaltos, e não estava a ter vida fácil. Porque, atenção, estes Hawks podem dizer assim: não é uma equipa assim muito alta, muito coisa, mas é uma equipa muito atlética.
pá, Nick Alexander-Walker, Dyson Daniels, Onyeka, Jalen Johnson, lá está, a mesma malta a vir do banco, Kuminga também, que nós sabemos que é que é atlético, Mohamed Gay também, que é também um jogador assim algo atlético, é uma equipa muito atlética, muito versátil, lá está, que podem jogar ali em várias posições. Nicolas Alexander Walker pode ser um base extremo, até pode ser um extremo, o Jalen Johnson pode ser um point forward também da equipa, o CJ pode jogar com a bola na mão, pode jogar também off-ball também, perfeitamente, e o Kuminga, como eu estava a querer dizer, a ser um jogador inteligente e isso, consegue, ok, eu consigo impactar em campo, também não tendo a bola na mão. Pá, e com isso tudo combinado faz com que os Hawks estejam, a meu ver, em vantagem. Vamos ver como é que vai ser este jogo 4, que vai decidir muita coisa. Vai decidir muito, mas não vamos estar aqui a falar porque entretanto lá está, já vai dar na altura que quando isto for lançado, aliás, até já deve estar aí o jogo a meio a acabar. Gonçalo, vamos passar para o lado oeste e queres começar pela série dos Spurs? Tivemos aí o confronto contra os Blazers, não é? Muito bem, então vamos começar por esse. Que tivemos a notícia do Victor Wembanyama, aquela queda, aquela cabeçada, até podemos dizer assim, no chão, feia, e que depois entrou para a questão do protocolo de concussão. Wembanyama, que à partida não ia jogar o jogo 3, atenção, que acabou por acontecer. Os Spurs ganharam no mesmo jogo, 2-1, e atenção, era um jogo que realmente podia ser, não vou dizer que ia ser muito decisivo, porque acho que os Spurs partindo da mesma, acho que concordas comigo, partindo da mesma com vantagem contra estes Blazers, mas podiam ser um jogo que realmente, porque, atenção, desculpem lá, tenho que puxar um bocado a fita atrás, porque no jogo 2, no tal jogo que o Wembanyama se lesionou e depois daquele lance ficou de fora o resto do jogo todo, por motivos óbvios, não é? Os Blazers ganharam esse jogo, ou seja, e depois deste jogo 3, com a probabilidade de um Wembanyama, e se caso os Blazers ganhassem esse jogo, íamos ter série. E uma série provavelmente longa, não é? Ou seja, íamos ter pelo menos 6 jogos, e se caso os Blazers ganhassem outro pelo caminho, íamos ter muito provavelmente 7 jogos. Esta vitória foi tipo aquele respirar assim de alívio dos Spurs, não é? Conseguiram safar-se sem o Wembanyama, e já agora, antes de passar-te a palavra, é pá, que segunda metade de jogo espetacular do Dylan Harper. Que jogasse daqui do rapaz, pá, que o teto dele, eu começo a concordar que o teto dele é maior que o pai. E atenção, e o pai foi grande jogador, atenção. Sim. Foi uma excelente exibição do sexto homem do Spurs. E Não do pois sexto, é, não do sexto homem do ano, não do homem que ganhou o prémio, mas do homem que devia ter ganho o prémio, que é o Dylan Harper. Opá, o Pinto é que eu disse-o bem, e eu tenho sempre essa na cabeça cada vez que o vejo jogar. Ele cada vez que joga, e não só ele é de primeiro ano, mas tem uma maturidade a jogar absurda. Faz-me lembrar aquele barbudo que, portanto, jogou em Filadélfia, jogou em OKC, jogou em Houston, jogou em Brooklyn, e agora está a jogar nos Cavaliers. Faz lembrar um bocadinho aquele barbudo que nós falamos muito nele. Falámos nele há não muito tempo agora também aqui no episódio. É ridículo. Eu acho não só ele, mas esta equipa dos Spurs, eu continuo a dizer, eu continuo a dizê-lo, eu acho que esta equipa dos Spurs, mesmo sem o Wembanyama, é uma boa equipa, e eu acho que há muita boa gente que menospreza a importância do Luke Cornet na defesa, há muita malta que menospreza ou que desvaloriza, digamos assim, não é tanto menosprezar, mas desvalorizar o impacto que os bases dos Spurs têm nesta equipa, porque não é só o De'Aaron Fox, é o Stefan Castle, é o Devin Vassell, é o Dylan Harper que está agora a começar. Temos aqui muitos bons jogadores defensivamente que conseguem dar conta do recado, e eu acho que, obviamente, vamos ver uma coisa. Obviamente que os Spurs, qualquer equipa com o Wembanyama, e acho que os Spurs com o Wembanyama são sempre uma equipa muito mais forte, como é óbvio, mas acho que contra algumas equipas, e isso viu-se ao longo da temporada regular, em que eles tiveram muitos jogos sem o Wembanyama, e mesmo assim eles andavam a vencer jogos e com boas exibições, e com boas exibições também defensivas. Acho que a segunda partida, acho que o Portland esteve bem. Obviamente os Spurs sentiram ali um bocadinho falta do
do Wembanyama, mas acho que também faltou ali um bocadinho de. Acho que Estás de volta, estás de volta, estás de como volta. Deste- estava a dizer, eu acho que esta equipa sentiu aqui. Aqui está. já estás aí Ok, de peço desculpa. regresso, já estás aí de regresso, já estás aí de regresso. Ok, obrigado, peço desculpa. Como estava a dizer, esta equipa não é só o Wembanyama, é muitos mais jogadores. Eu acho que o jogo das equipas sentiu, foi muito aquele impacto emocional de não ter o Wembanyama para o segundo jogo, porque acho que em condições normais os Spurs venciam, mas o Portland da partida ali começou a atacar muito o pintado, começou a fazer muitas drives para o cesto, muitos lances livres para todos os jogadores. O Klingon e o Robert Williams estão a ter uma série muito interessante, nomeadamente o Robert Williams está a ser. Eu nunca vi este Robert Williams, que a última vez que o vi foi quando ele estava em Boston e estava a partir a Luísa toda. Mas está a ser claramente uma boa série deles. E este jogo 3 foi não só uma boa exibição do Stefan Castle e do Devin Vassell, o De'Aaron Fox também não esteve mal, mas como tu disseste bem, foi Dylan Harper. A segunda parte foi completamente absurda. Acho que o Luke Cornet também esteve muito bem do ponto de vista defensivo contra esta equipa de Portland. E do lado de Portland, o Joe Holiday fez um jogo absurdo, estava da altura quase. Acho que quase nem falhou, acho que só falhou dois lances de 3 pontos, não estou erro, da altura. O Klingon também está a ter uma boa série. Estou a ficar um bocadinho intrigado com o Scoot Henderson, intrigado num bom sentido, porque ele fez Yeah. uma excelente segunda partida. Nota-se que fisicamente está a aguentar mais o choque, e eu acho que isso é bom. Continua a não ser um base titular na NBA para mim, continua a ser um jogador suplente a partir do banco, mas devido às circunstâncias de Portland, acho que está aqui a ter um bom trabalho. E é isso, estou a gostar bastante. O DNR fez um jogo um bocadinho abaixo do esperado neste jogo 3, mas foi muito mais o Joe Holiday e o Scoot e o próprio Klingon também, e o Robert Williams da Third também tiveram aqui muito bem nesta partida, mas como tu disseste, é uma vitória muito importante aqui para os Spurs sem o Wembanyama. Pelo menos neste jogo. Agora o próximo jogo dizem que é questionável, mas obviamente as questões de protocolo de concussão são coisas um bocadinho mais sérias. Mas muito mérito para os Spurs para esta vitória. E obviamente 2-1 em casa, a jogar em casa do adversário é muito bom e coloca toda a pressão do lado da equipa do Porto. Sim, embora o Portland, vamos ser sinceros, o Portland é underdog, ou seja, qualquer vitória que vier, não é? É sempre benéfico para eles, não é? É sempre benéfico para eles. Já falaste muito da questão dos Spurs e também reafirmo, concordo contigo. Embora o Fox. Gonçalo, o Fox sendo o quarto melhor ou quinto melhor base desta série, não te assusta? Não estou a brincar. Sim, imagina, não, Epá, porque eu continuo, eu valorizo muito mais o Stefan Castle do que ele, em termos de playoffs. sim, mas E eu chegas ao sinto ponto. que Eu estou a dizer isto no sentido, tu vês o Scott Anderson, que atenção, não está a ser um base, mas está a ser um marcador de pontos e está a jogar bem, está a mostrar. Agora, o Fox não está nesse nível, nem está de um Joe Holiday, que atenção, também está a fazer uma série de playoffs interessantes, não é? Tirando o primeiro jogo, acho que está a fazer uma boa série. Epá, estava à espera mais do Fox, meu, que era supostamente aquela peça secundária, ou em jogos, por exemplo, como aconteceu ontem, de não verem Banyama, tinha que ser ele a destacar, e chega ao fim foi o Harper, por exemplo, não é? Principalmente na segunda metade foi o Harper. sim. Era esse sentido que eu queria dizer. Sim, mas ao mesmo tempo também o Porto também tem dado ali um bocadinho mais atento ao Fox, também tem colocado ali muito o próprio Scoot também um bocadinho, o Joe Holiday também, o próprio Tumani Camara. Uhum, Acabam por ter aqui muita malta que conseguem tirar para cima do Fox e colocá-lo um bocadinho mais desconfortável no jogo. Eu uhum, compreendo o que estás a dizer. Vai um bocadinho mais daquele ponto na altura daquela. Quando eles fizeram a troca e nós ficamos do género.
porquê fazerem essa troca quando tem o Stefan Castle foram na mesma altura buscar o Dylan Harper. É tal questão. Entendo e é uma questão para até ter um outro dia. Mas pronto, enfim, quer dizer, temo que se calhar quando eles passarem para a segunda ronda e apanharem os Lakers, se calhar o Mark. Sim. Estás a falar da segunda ronda dos Lakers, não é? É isso que estavas a dizer. Sim, se os Lakers forem à segunda ronda, pronto, podemos ter aqui o Marcus Smart a ser melhor jogador que o Fox. Ok. Não estava a perceber, mas sim, por fim, para acabar a nível de destaques, Cornet a safar mais uma vez bem, lá está, na ausência do Embanyama esteve bem, outra vez, a mostrar realmente serviço. Gostei do Carter Bryant, embora ofensivamente a questão do lançamento continua lá e estamos a falar de um rookie, mas que está a ter mais destaque com o Harrison Barnes, não é? Mas eu percebo que realmente o Carter Bryant dá uma energia interessante a vir do banco, especialmente do lado defensivo. Tenho gostado dele. Eu gostei dele. Já o Time Lord foi pena a questão daqueles joelhos, não é? Aquela operação que ele teve nos joelhos na run dos Celtics nas finais em 2022, porque se não fosse isso seria um posto muito interessante. Atualmente é o posto suplente dos Blazers, que atenção, tem gostado do que tem visto na luta dos ressaltos e isso também a nível defensivo. É claro que ofensivamente é um jogador limitado, isso já nos Celtics era, mas é pena realmente que nesta fase também era na altura do seu prime. Os problemas físicos que ele teve durante esta sua carreira é pena, pronto, é só isso. Mas vamos ver aqui os Blazers, que não esquecer, não é? O dono é um forreta, se calhar foi por causa disso que eles não ganharam. O dono é forreta e pronto. A equipa dos adeptos não tiveram assim t-shirts e se calhar foi uma razão, digamos assim, da equipa ter perdido, não é? Mas enfim. Isso são outras conversas. Passando para a próxima série, vamos falar dos Timberwolves Minnesota. Timberwolves Nuggets, desculpem. 2-1, Gonçalo, para os Timberwolves. Gobert a ser um MVP da série, a meu ver. Defesa absurda ao Jokic. Jaden McDaniel se calhar a ser o segundo MVP. Defesa absurda ao Murray e não só, no ataque a contribuir bem, digamos assim. O El do Sumo a ser o melhor suplente, se calhar desta primeira ronda, diria eu, entre ele e o Harper, vamos dizer assim. E os Timberwolves estão a ganhar. 2-1 contra os Denver Nuggets. E o Jokic já nem sabe o que é que pode fazer quando tem o Rudy Gobert à sua frente. Jamal Murray também não sabe o que pode fazer com aquela defesa de Minnesota. Não há Aaron Gordon e também não havendo o Peyton Watson, que ainda não estreou nestes playoffs, a equipa fica completamente curta, porque pode vir, lá está, como é que chama-se o que substituiu, já me esqueci o nome, passou agora o nome, falhou-me o nome agora, está-me a falhar o nome do que substituiu o Aaron Gordon para o 5 titular, o Spencer Jones, exatamente. O Spencer Jones. É um catch and shoot ok, mas falta o resto. E não é um defensor, lá está, como o Aaron Gordon. Não, e nota-se claramente que a equipa sente muita falta do Peyton Watson e pronto, obviamente do Aaron Gordon também, mas obviamente em condições normais. Não estando lá o Aaron Gordon, quem seria o Peyton Watson? Ele está claramente a ser uma peça que está a fazer muita falta a esta equipa dos Nuggets. Tiveram de ir com o Spencer Jones porque era o que havia. Quer dizer, não é? Sim. É um bocadinho curta e nota-se um bocadinho nestes momentos, não é? É verdade que aquele lançamento à padeira vai fazendo os seus lançamentos, mas quer dizer, a gente sabe perfeitamente que em playoffs isto é outro bicho e as coisas apertam um bocadinho mais para este tipo de jogadores. Exato. E claro, Minnesota, que atenção, o Anthony Edwards não está a 100%, mas está a contribuir na mesma bem. E já agora o Rudy Gobert não, o Julius Randle
no jogo 2 teve um jogo, vou dizer assim, ok, fixe, mas no jogo 2 já gostei mais. Foi o melhor jogo da série, foi o tal bom jogo do Randall, e o Donald DiVincenzo também está a ter uma boa série de playoffs. Não sei se concordas comigo, que estes Timberwolves estão realmente bons, e atenção, próximo jogo continua a ser em casa deles e pode levar uma vantagem grande para Denver, não é? Quando regressar para o jogo 5. Sim, portanto, tocando mais aqui na questão do jogo 2 e 3, que é para não também estarmos aqui estar aqui a alongar muito aquilo que tu já falaste e eu concordo plenamente. Eu acho que esta equipa a equipa dos Wolves detesta, e quando digo detesta, é mesmo um detestar enorme tudo aquilo que são os Denver Nuggets e tudo aquilo que eles representam. Acho que o Dante, como tu disseste bem, o jogo 2 e também um bocadinho o jogo 3 também esteve muito bem. O Randall também esteve num bom nível nesse jogo, como tu mencionaste, e muito bem. Um, Estás de volta, estás de já, volta. já cá estou, não. Já. Ok. Um, como estava a dizer, o jogo 3 foi um atropelo, e quando digo um atropelo, foi mesmo um atropelo enorme. A terem marcado só 22 pontos quando faltavam ali cerca de 5, 6 minutos para acabar a primeira parte, que foi uma coisa que nunca pensei. Foi mesmo muito, muito mal. Tu mencionaste e subscrevo a 100%, a 200% das tuas palavras. Acho que o Gobert está numa forma física impressionante, aquilo que ele está a fazer para defender o Jokic, que era o pior pesadelo do Rudy Gobert desde que ele entrou na liga. Eu acho que o Rudy Gobert está neste momento a fazer um excelente trabalho a defender o Jokic. O quarto período do Jokic, melhor, o jogo todo do Gobert no jogo 3 a defender o Jokic foi ridículo. O jogo 2 acho que o Gobert também esteve muito bem na segunda parte a defender o Jokic. Quer dizer que o Jaden McDaniels tem razão, porque ele disse que os jogadores do Denver eram todos maus defensores, e o melhor é que ele depois de dizer isto deu o backup ao seu trash talk e fez um excelente jogo 3. Portanto, conseguiu fazer o backup, que nem sempre é fácil qualquer jogador da NBA fazer. Conseguiu aqui dar backup àquilo que ele tinha dito. Esteve muito bem também nesta partida. É tal questão. Eu acho que os Wolves, eu tinha dito Wolves em 7. Não esperava ver este atropelo dos Wolves neste jogo 3. Vamos ver de que forma é que os Nuggets conseguem responder. Tu disseste bem, o Ant está claramente limitado e nota-se claramente, mas nós temos visto aqui os outros, digamos assim, os seus colegas de equipa a darem um step up e a mostrarem também que estão aqui para mostrar serviço, e isto tem estado todos no geral a um bom nível. Frente a uma equipa de Denver que lá está, teve uma época regular muito desgastante, e neste momento está aqui um bocadinho a pagar a fatura desse desgaste. E o jogo 2 para o Jamal Murray e para o Jokic, o quarto período, foi aquilo que se viu, e este jogo 3 foi o atropelo, digamos assim, foi o atropelo. Sim, uma equipa, pois é, lá está a tal questão que eu falei dos Hawks, o tal atleticismo, fisicalidade também, mas estes Wolves estão melhores nesse sentido. O Jokic e o Murray até dá pena. Então, pá, aquele segundo jogo foi realmente notório, os dois. Parecia que os pulmões estavam na boca, quase a sair fora. Estavam. E mesmo neste jogo, também no jogo 3, o Jokic, é como eu digo, já estava tipo meio perdido. O próprio admitiu na press conference que está a jogar mal e isso, e a tomar decisões erradas, e é normal. E isto está a ser complicado. Está a ser complicado. Estou para ver como é que o David Ellman vai querer ajustar isto, porque esta defesa do Gobert está a resultar, ainda por cima, não havendo Aaron Gordon ou Peyton Watson, ainda melhor, porque, tal como eu reparei neste jogo, o tal Space Jones estava totalmente
Ou seja, o que é que aconteceu? Os Timberwolves ignorava completamente o Spencer Jones. Já o Aaron Gordon não pode ignorar muito porque está a ser um jogador com capacidade de lançamento ou a capacidade de aparecer no Duncan Spot e finalizar, ou até também de transporte de bola. E o Spencer Jones não, é um role playerzinho, 3D player, embora pronto, fez este jogo também foi explorado. Pá, e o Jaden McDaniels, pá, volto a afirmar, que jogasse do gajo que rasgou a equipa toda dos Denver Nuggets no jogo anterior, e eu estava bem, pronto, o próximo jogo se calhar, coisa, não, no próximo, neste jogo, meu Deus, apareceu aí completamente aí a dar com tudo, e esse é um dos principais fatores, lá está, para a vitória dos Timberwolves. Gonçalo, passando para os teus Lakers, quem diria? 3-0 contra os Rockets. Uma pergunta que deixo para ti, Gonçalo. Será que o e-mail Doca quer ir para Chicago? Epá, é que ele assim está no bom caminho. Está num espetáculo caminho para ir a Chicago. Sinceramente, para ser o novo treinador de Chicago Bulls. Porque realmente isto está a ser uma série para esquecer para e-mail Doca. Completamente para esquecer. Eu digo desta forma: depois de ver as declarações dele depois do jogo 3, eu não sei se alguma equipa na NBL vai querer. Porque ele basicamente disse que epá, isto é tudo da juventude, isto é culpa da juventude, esta malta cometeu erros parvos. O que, atenção, ele tem toda a razão, mas a forma como o disse, eu entendi que foi um recado para dentro e acredito que o balneário o ouviu, mas isto está claramente aqui a ter contornos um bocadinho fora do normal. Estou falando de uns Rockets que são, tendo em conta as circunstâncias dos Lakers, são claramente, eram claramente os favoritos para vencer esta série. Já estou de volta. Sim, sim. Sobre esta série, isto está a ser LeBron e amigos contra os Rockets. Yeah, Porque isto está a completamente. ser uma série absurda, está a ser o LeBron e quatro gatos pingados a fazer o que querem dos Rockets. Estávamos, digamos assim, não estávamos à espera deste nível intenso do LeBron. O Marcus Smart teve aqui o jogo 2 e o jogo 3 muito, muito bons. O Luke Kennard também aqui a aparecer a um excelente nível. O Rui Hachimura teve um jogo 3 também muito, muito, muito sólido. O Dominator está a ser o Dominator, que pronto, é para o bom e para o mau, ele está lá. Exato. Mas acho que isto continua a ser... É incrível que nós estamos a falar de um jogador com 41 anos e continuamos a ver a imortalidade dele, porque este homem com 41 anos, isto não é suposto ele estar a fazer o que ele está a fazer. Não é suposto ele estar a liderar uma equipa que, de gajos remendados, não tem mesmo outro nome, e neste momento ser ele a liderar esta equipa de 3-0, e com os dois melhores jogadores da equipa sentados ao lado um do outro no banco de suplentes porque estão lesionados e não podem aparecer. Eu acho que isto continuamos a dar por garantido o LeBron e ele continua a demonstrar que continua ali e continua prontinho para dar mais umas voltinhas. E estes 41 anos mais parecem para aí 31 ou 32. Quem dera há muito jogador da NBA a chegar aos 41 anos com este nível que o LeBron está a apresentar. Eu continuo, obviamente, estou obviamente muito contente e não estava nada à espera de ver este nível dos Lakers contra estes Rockets. Obviamente que há ali muita coisa que se calhar mudaria em Houston, mas acho que os Lakers conseguiram estudar muito bem os Rockets no jogo 2. Acho que neste jogo 3 também houve aqui ajustes de um lado e do outro. E ajustes de tal forma que o jogo foi a prolongamento. Portanto, acho que os Rockets também conseguiram aqui começaram aqui a descobrir algumas coisas dos Lakers. A atacar mais o DeAndre Ayton, mesmo quando há trocas, e os Lakers gostam muito de trocar tudo que são os matchups defensivos, e acho que eles nesse aspecto têm estado muito bem. E o Houston esteve bastante bem neste jogo 3, e o Sengun fez finalmente um excelente jogo, e também o Jabari Smith, que são os dois únicos jogadores que não mereciam perder este jogo 3.
Mas vai muito destaque para o coletivo. Eu não consigo estar necessariamente aqui a individualizar. Eu acho assim mesmo uma excelente exibição do coletivo. E neste momento 3-0, eu literalmente a minha previsão era Rockets em 5, portanto tudo o que venha daqui para a frente eu fico contente. Quer seja esta malta despachar os Rockets em 4, quer seja fechar em 5, quer seja ir à negra e perder. Quer dizer, já estou por tudo. É aqui um bocadinho que ninguém dava nada por este coletivo e estão aqui a conseguir demonstrar a um bom patamar. O Marcus Smart, se calhar desde o tempo em que ele estava em Boston e ia jogar bem, eu não vi este Marcus Smart do ponto de vista defensivo. Isto está a ser uma coisa ridícula. Exato. E o Luke Kennard dei-lhe um contrato vitalício, porque o Luke Kennard é amor, o Luke Kennard é vida. Eu quero o Luke Kennard a jogar em LA até se reformar. Tem aqui um dado estatístico interessante. Neste último jogo, Bronny James marcou mais pontos que todo o banco dos Rockets. É verdade. Ai, muito bem. Depois, mais aqui apontamentos. Malta de Laker Nation, o Gonçalo sabe bem, que é crítico e não sei quem, sei que mais, sei que é, critica tudo, aquela malta mais crítica, critica tudo e mais alguma coisa. Bem, estamos a ver aqui uma equipa que lá está. Bronny James foi criticado por coisa que dizer que mais. E neste jogo, um pouco tempo que lá está que teve, mas esteve bem, bateu lá os seus lançamentos, esteve bem defensivamente, portou-se bem, pá, fixe. Rui Hashimura, o tal patinho feio dos Lakers que, man, estamos a ver agora, se ele estiver em bom nível, consegue contribuir e consegue ser um fator importante. O próprio Luke Kennard foi algo criticado. Porque é que vamos gastar este jogador e demos uma pixel na ronda em 2030 e tal? Olha, agora está a contribuir, está a ser um dos principais fatores do vosso ataque dos Lakers, a dar não só a questão do shooting, também a mostrar outras valências que até eu próprio nem sabia, de playmaker, de jogador que consegue pôr a bola no chão, de ver jogadas, isso. O Marcus Smart também foi muito criticado e nós, atenção, todos incluídos, estavam assim um bocado de pé atrás e como o Gonçalo disse bem, está num nível absurdo. De Andre Ayton, é verdade, Dominaton, o primeiro jogo foi mais Dominaton, é verdade que neste jogo já não foi assim tanto, mas mesmo assim é um DeAndre Ayton algo empenhado, algo confiante, que tenta ali batalhar um bocado e criar dificuldades ao Sengun. Por exemplo, naquele prolongamento o Sengun estava ali a ter um bocado à rasca, digamos assim, e até marcou os seus lançamentos, mas foram ali um bocado, aquele último então foi ali um bocado com sorte, vamos ser sinceros. Ou seja, basicamente esta malta toda que os Lakers andam a malhar em cima, e houve malta também que, porque é que foi o Jack LaRavia, não sei o que, sei que mais, e chega ao fim, é outro jogador que está a contribuir, e é como tu dizes bem, claro que o LeBron é o comandante desta equipa, é o gajo maestro a pegar nesta orquestra no lado ofensivo, e com 41 anos está... Ninguém, aliás, nunca vimos isto na NBA. Um jogador com 41 anos a liderar uma equipa a ganhar um jogo de playoffs, nunca visto. E ainda por cima, como estás a dizer, é com Kennard, Smart, Andre Ayton, Jashimuras, Bronny James a ter minutos de playoffs e Jack LaRavia e Jackson Hayes. E mais um Vanderbilt. Enfim. Mas por fim, claro, olhar para os Rockets e o Doca. Man, eu vou soltar aqui um bocado rant, não queria ser muito longo, mas no jogo 2, como é que é possível tu pegares no Rich Shepard, que é claramente dos jogadores ofensivos dos melhores da tua equipa, se calhar o terceiro melhor jogador ofensivo da tua equipa, e não és titular, joga o Josh Okogie, que os Lakers ignoraram completamente o homem, e bem, porque é o Josh Okogie, e metes o homem a entrar em campo. E por falhar 2 ou 3 lançamentos, voltas a tirar com medo de mas estás com medo de quê? O rapaz pode falhar os 3 lançamentos e depois, só puseste para o meio jogar 4 minutos com o segundo Kevin Durant, mas só porque falhou um par de lançamentos vais tirar o rapaz. Que coisa é essa? Mas pronto, é Josh Okogie? Ok, força. É verdade que neste jogo já só puseste Josh Okogie a jogar 3 minutos. Ok. Mas neste jogo meteste o Jeff Green, o fucking Jeff Green, a jogar 7 minutos e meio. É o Jeff Green, meu. Por amor de Deus. Não, isto Está é perdido. claramente.
Ele está Sim, por não, dentro, isto, esquece. isto é claramente uma equipa que depende muito do. Epá, é tal questão, ficámos super contentes quando vimos esta equipa a jogar com o Steven Adams e com o Chinguno ao mesmo tempo, que andavam ali a comer tudo o que era ressaltos e este posse de bola extra. E neste momento não se está a ver isso porque a equipa parece um bocadinho desfalcada e um bocadinho curta. Obviamente, depois não ajuda não teres o KD. Eu Sim, acredito também mas que aquele Bonner. não, Eu, eu ia dizer, mas no jogo 2 tu viste, Gonçalo, no jogo 2 é verdade que o KD se calhar não estava a 100%, mas os ataques dos Rockets, o KD levando double team, a equipa dos Rockets fica perdida. Totalmente sim. perdida. Tipo, tu viste o jogo 2 e o Kevin Durant perdeu muitas bolas, cheguei também algumas foi mais decisões dele, atenção. Mas tu vias, porque depois o resto, tendo em campo o Amen Thompson, que é um Ben Simmons, vamos dizer assim, e é tratado como Ben Simmons, e Josh Okogie, opá, os Lakers, estás a ver, tipo, está tudo fixe. Vamos fazer double team à Sim, vontade. sim, mas depois aqui a questão que se apresenta para os Rockets é eles podem não ter o Okog e ter o Reed Shepard, mas depois há aqui uma questão que é equipas como os Lakers um bocadinho mais pesadas, digamos assim, e equipas que apostam um bocadinho mais no pintado, vão atacar o Reed Shepard como se não houvesse amanhã. Da mesma forma que os Hawks estão a fazer com o Brunson, ou os Raptors a fazer com o Harden e com o Donovan Mitchell. Neste momento, cada vez que o Reed Shepard está em campo, os Lakers cada vez estão a atacar, têm um alvo. Tem um alvo que é Reed Shepard, que é atacar tudo que seja matchup do Reed Shepard. Yeah. Colocar o Reed Shepard a defender tudo e mais um par de botas. E depois a equipa faz o double team e depois o double team é que depois há equipas que no ataque conseguem mexer melhor e conseguem criar aqui oportunidades com maior facilidade. Eu não estou a desculpar o homem, nem um pouco mais ou menos. Eu acho que ele está a fazer o possível com o que tem, mas epá, isto está a ser um Não. atropelo que ninguém estava à Oh, espera oh, e pronto. Gonçalo, pegando as palavras do que o Marcos diz, tu em 5 jogadores dos melhores desta série, das duas equipas, pá, 3 são dos Rockets, isso é indiscutível. 3 são dos Rockets. Sim, sim. E mesmo o quarto, coisa. Porque do lado dos Lakers é LeBron James. Pá, é, eu percebo, atenção, lesões do Kevin Durant e não sei o quê, mas eu vi, lá está, as posses de bolas do Kevin Durant no ataque e aquele ataque sem. Não pode ser. Não, Gonçalo, não pode ser o Kevin Durant com 38 anos ou quase 40 anos a ter que resolver aquele ataque. Pá, por amor de Deus, não é? Isto não é Claro, sustentável, claro. não é? Não é sustentável. E volta a repetir, e tu frisaste bem. Há Luka Doncic e Austin Reeves de fora. Ok, do lado dos Rockets não há Fred VanVleet, mas Fred VanVleet, por amor de Deus, já estamos a falar quase há um ano da ausência de Fred VanVleet, não é? E o Steven Adams, pronto, mas mesmo assim, pá, esperava-se mais, não é? Ninguém na vida esperava os Lakers chegar 3-0 assim, não é? Da por cima pela maneira que foi, não é? Pá, e aliás, os Rockets, o belo flex dos Rockets é o tal lance do triplo do LeBron, naquele triplo no final do quarto período. É um ataque que o Rich Shepard está totalmente perdido, não sei o que mais, e depois perdem a bola e a defesa toda tonta. Ai, vai tirar o Luke Kennard, ai, vai tirar o LeBron, e ficam todos malucos e o LeBron marca o triplo. Pá, isso é o reflexo da equipa, é toda desorientada e isso, e pá, não sei, isto não sei como é que vai ser na off-season, pá, e whatever. Pronto, mas pronto, vamos avançar. Já estamos um episódio um bocado largo, ainda falta falar de uma série que acabou agora mesmo o jogo 3, foi o jogo Oklahoma City Thunder contra os Phoenix Suns, 3-0. Neste jogo em que o mais recente, este que acabou mesmo, Shai Gilgeous-Alexander a liderar a equipa, surpresa para 0 pessoas, ainda por cima não há Jalen Williams, que se calhar é a má notícia desta série do jogo em si, foi a lesão do Jalen Williams, embora é week to week, vamos ver como é que vai ser para a semana. O Shake neste jogo fez 42 pontos, 8 assistências, a liderar o ataque, e por exemplo, quem substituiu também o Jalen neste jogo foi tipo o AJ Mitchell, que até contribuiu com 15 pontos. Mas Gonçalo, ok, se vão passar isto, provavelmente no próximo jogo querem arrumar com o assunto, não é? Olha, se calhar vamos ter uma segunda ronda muito cedo, não é? E vamos ter uma segunda ronda no meio dos jogos 6 e 7 da primeira ronda, não é? Que é o jogo Oklahoma City Thunder e os Lakers, não é? Seria muito engraçado. Sim, é tal questão. Esta série, vamos lá ver uma coisa. Esta série, quer que tivessem aqui os Suns, quer que tivessem aqui os Warriors, eu acho que esta série seria sempre muito, muito curtinha, porque acho que os Thunder não teriam dificuldade nenhuma em,
em vencer nenhuma das duas equipas. Acho que os Suns no jogo 2 pronto, não se deram muito mal, tiveram ali com um jogo um bocadinho mais disputado em comparação com aquilo que foi o jogo 1, que foi completamente desnivelado a favor dos OKC. Continua a ter pena e eu não queria falar deste assunto, mas tenho de falar dele infelizmente, que é incrível como é que temos uma série tão desnivelada entre uma equipa tão boa e uma equipa como os Suns, e mesmo assim continuas a ter aqui os árbitros a terem uma influência gigantesca nos jogos. Obviamente de destacar tudo aquilo que foram as declarações do Devin Booker, o que aconteceu durante o jogo e o pós-jogo. Portanto, o que aconteceu durante o jogo é que ele levou uma técnica. Depois, ao que parece na conferência de imprensa, o Devin Booker ouviu o Caruso a dizer ao árbitro para lhe dar uma técnica e o árbitro dá uma técnica ao Devin Booker. Depois o Devin Booker é multado e na multa, no comunicado, diz a técnica foi rescindida, portanto, não foi considerada. Mas, portanto, a técnica não foi considerada, mas ele foi multado pelos comentários que fez sobre essa técnica. Portanto, pronto, está aqui uma coerência, por acaso, muito, muito engraçada. Apenas sobre o jogo, a série em si. Continua-se a provar jogo após jogo que o Jalen Green não é jogador para ser titular numa equipa da NBA que queira ir a algum lado, porque não é, porque ele é por muito que ele possa dar no ataque, ele é um cone na defesa. Isto não há outra forma de o dizer. O Devin Booker está a fazer os possíveis, tendo em conta as circunstâncias, e mesmo assim está ali a fazer o seu trabalhinho e a fazê-lo muito bem. O Colin Gillespie teve um segundo jogo mais bem conseguido em OKC. O Dylan Brooks é para um grande abraço para ele. Pronto, não há muito mais a dizer. Um grande abraço para ele. Só peço que ele lance para aí 10 vezes por jogo e não 20, porque em cada 10 lançamentos do Dylan Brooks, 5 são muito maus e a probabilidade da bola não entrar é enorme. A equipa tem sentido aqui um bocadinho de falta do Mark Williams. O Iguodala não é claramente um jogador, não é claramente posto para playoffs. Do nada, e quando eu digo do nada, literalmente do nada, vemos o Maluaca ter minutos em playoffs. Eu podia jurar que não vi quase minutos nenhuns dele na temporada regular e do nada vemos o rapaz em playoffs. Mas isso é o Mark Williams estar de fora também. Se tivesse Mark Williams apto, não ia estar a jogar. Pois, mas a questão é, podíamos ver o Maluaca a ter minutos e ter dinâmica com esta equipa, porque ele parece um bocado um peixe fora d'água, porque é ridículo sim, como exato. Sim, concordo contigo. É ridículo. Mas pronto, é isso. Sobre o KC, o que é que eu te posso dizer? É o Shea, é o Chet, é o Hartenstein, é o Ludor também está a fazer uma série engraçada. É o Cruz a ser Caruso. Novamente, esta série Sim, estás a dizer na questão do. Eu estou a perceber, volta. lá está. A Mota não percebe. Eu fui percebendo, se calhar, não sei se a Mota percebeu, que estás a dizer que é uma equipa muito completa, com os jogadores, lá está, mesmo a Malta a vir do banco a contribuir na mesma. Falaste do Caruso a ser Caruso, também uma McCain a fazer as suas cenas, vamos dizer assim, e realmente é uma equipa a não dar hipótese, digamos, aos Phoenix Suns. E este que acabou foi do que eu ia vendo, realmente não cheia a não dar hipótese contra eles, apesar de, pronto, por exemplo, do Dylan e do Jalen Green a marcar assim muitos pontos, mas chega ao fim algo curto. Também não ajuda a ter ali algumas ausências lá de Phoenix Suns. Muita malta fala, o Jalen Williams agora vai fazer não sei o quê, mas os Phoenix Suns, o Grayson Allen só agora é que jogou, o Jordan Goodwin, que até era um bom jogador, até para este matchup seria engraçado contra os OKC, também esteve, só basicamente jogou o primeiro jogo e, como disse o Mark Williams, o posto titular também ficou de fora, e isso, claro, embora não estou a dizer
com estes 3 jogadores a 100% na série toda, íamos ter aí uma série espetacular e competitiva até sejam os 7 jogos, mas acho que seria mais reunido, vamos dizer assim, esses jogos e estas vitórias do jogo Loma. Bem, vamos então fechar aqui o episódio, maltinha. Desculpem lá estar por estes erros técnicos, até por a questão do Gonçalo, como todo o Gonçalo também teve de férias e é por isso que também está assim. Estou a pegar com ele. Vamos então fechar o episódio, malta. Subscrevem aqui no canal, tanto no YouTube como também nas plataformas de podcast. Estamos naquelas principais, Spotify e Apple Podcast. Deixem uns 5 estrelas por lá, que ajuda sempre na questão do algoritmo e aparecendo nas recomendações. Deixem o like no vídeo, que também ajuda nisso. Sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Já agora posso confirmar que vamos ter mesmo um episódio sobre a Liga Betclic feminina. A partir desse episódio na segunda-feira à noite podemos ter esse episódio e depois durante a semana iremos ter, lá está, o episódio para falar obviamente desta final, exato, vamos deixar passar aqui mais estes jogos deste fim de semana e os jogos 4, 5 no início da semana e vamos comentar então, voltar provavelmente ali na parte final aí dos jogos da primeira ronda e até talvez o primeiro jogo dos Lakers contra o jogo em si. Isto caso as duas equipas ganham o jogo 4, nem sei, se ganham os dois jogo 4 se podem arrancar basicamente logo ou tem que estar assim um bocado de tempo à espera, não faço ideia como é que é isto na questão do calendário da NBA, porque não é assim muito normal, não é assim muito normal. Eu acho que elas têm sempre de aguardar um bocadinho devido ao calendário da segunda ronda, têm sempre de aguardar ali um bocadinho, pelo menos. Sim, mas pode coincidir no dia do jogo 7, não é? Pelo menos o jogo 7 já estica um bocado. Pode coincidir. Sim. Vamos imaginar se os meus Magic e os Pistons vão ao jogo 7, pode coincidir no primeiro dia desses jogos. Muito bem, vá maltinha, grande abraço a todos e voltamos então para a semana. Fiquem bem, tchau.